Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a grata presença do presidente municipal do PSDB, Robson Collor. Robson, obrigado pela tua presença e eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficarão muito felizes com as suas abordagens. Obrigado pelo convite, obrigado ao programa Polêmica, obrigado Claudinho, estou aqui à sua disposição para responder o que for. Robinho, eu acho que o primeiro assunto interessante é o cenário nacional, né? Sim. Nós estamos vivendo aí uma crise institucional, pelo menos na minha opinião, muito séria. Nós já tivemos uma presidente afastada por impeachment, numa ordem sucessória nós já tivemos o presidente da Câmara dos Deputados preso, numa ordem sucessória nós estamos aí com um problema seríssimo com o presidente do Senado, uma crise entre judiciário e legislativo. Qual a sua opinião como presidente partidário e qual a visão que você vê o seu partido no âmbito nacional dentro desse contexto? Cláudio, 2016 tem sido um ano extremamente conturbado, né? Então, brincando que é o ano que não acaba, né? Esse ano, cada dia tem uma nova surpresa. Eu vejo com preocupação, é um cenário ruim, eu acho que nunca viu isso na história da República, mesmo durante o período do Collor, que foi um período extremamente conturbado no país, não teve essa briga entre poderes, como a gente está vendo hoje, um desgaste muito grande entre poderes que deveriam ser harmônicos, né, que é o Supremo, né, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. E eu acho que essa crise, para que o Brasil avance economicamente, essa crise ela tem que terminar, ela tem que ter um fim. Eu acho que vai ter um fim com a saída do Renan da presidência, que é breve, porque também termina agora, no final desse ano. Eu acho que vai ter uma nova escolha, de um novo presidente, mais alinhado com o que o governo quer, e esperamos e desejamos que alguém com ficha limpa, com passado libado, e que possa realmente transformar aquela casa numa casa coerente e que tenha um respaldo popular. Eu acho que tá sendo muito difícil essa transição, desde esse impeachment da Dilma. Nós estamos indo, na verdade, desde 2015 em grandes dificuldades, mas explodindo em 2016. O papel do PSDB nesse caso é de dar apoio ao governo, dar apoio ao Brasil, na verdade. O PSDB não está preocupado com o governo de A ou com o governo de B. O PSDB está preocupado com o Brasil. Isso não é demagogia, não? Não, o PSDB, quando chegou em 94, 95, dentro daquela crise do governo Collor, e o PSDB foi chamado ao governo Itamar, ele mostrou que fez o que fez pelo Brasil, implantou o real, as grandes reformas que o Brasil fez. E o PSDB está pronto aí para poder fazer a mesma coisa agora. E o próprio Temer já sinalizou para o PSDB uma tentativa de aproximação maior, trazer mais o PSDB para dentro do governo, seus quadros. O PSDB é um partido que tem quadros técnicos excelentes em todo o Brasil. Sou suspeito para falar, mas eu considero que os melhores quadros técnicos do Brasil estão dentro do PSDB. De certa forma já está fazendo isso com o Pedro Parente na Petrobras, com aquela Maria Helena lá no BNDES, enfim, com os ministros que já tem. Provavelmente agora o líder do Senado vai passar do líder do governo do Senado, será do PSDB, estão escolhendo o nome. Então eu acho que o PSDB ele entende o tamanho da responsabilidade dele enquanto partido político para que o Brasil saia dessa crise. E o PSDB tem plenas condições de fazer isso. Aí eu te faço uma pergunta curiosa. O PT foi para o governo e abriu-se aí uma caixa preta de sérias questões. Você acha que tudo que aconteceu é um problema específico do PT ou é um problema de sistema e que inclusive o PSDB também pode ter as suas máculas, as suas feridas a serem consertadas? Não, com certeza. A gente é presidente de um partido, eu sou filiado ao PSDB, é o único partido da minha vida, eu filiei em 98, são quase 20 anos, mas a gente não fecha os olhos para o que acontece, até pelo modo como se faz política no país, e que eu espero que essas práticas agora, nem é que a gente espere, elas vão mudar, elas têm que mudar. Os próprios políticos estão vendo isso. Não dá mais para se ter a prática que tinha há 6 meses atrás, daqui para frente. Sabe que vai dar problema. Mas é uma prática que vem de décadas e décadas e décadas. Quanto à questão do PSDB, se a corrupção começou no governo do PT, começou no governo do PSDB, não, a corrupção começou desde que Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil. Ali começou a corrupção. Agora, de forma sistêmica, esse é um detalhe que faz a diferença. O PT implantou uma corrupção sistêmica no país. Houve corrupção no governo Fernando Henrique? Pode ter havido corrupção de pessoas. O cara era ali um presidente de um órgão qualquer e ele praticou corrupção, mas não era sistêmico, não era uma prática de governo.
O que o PT implantou foi uma corrupção como prática de governo, de forma que ele se mantivesse no poder, financiasse toda sua estrutura política partidária e que se mantivesse no poder. Então essa é a grande diferença. Corrupção vai atingir o PSDB? Provavelmente, aí pelo que a gente está vendo, vai pegar um, vai pegar outro, mas o PSDB nunca implantou uma estrutura de corrupção dentro do governo de forma a se manter no poder. Essa é a grande diferença e é isso que a gente tem que combater, porque corrupção existe no Japão, existe nos grandes países, nos Estados Unidos, a área política tem ser humano, vai ser passivo de corrupção. Agora, isso feito de forma sistêmica, isso aí foi realmente, esse é um legado negativo, mais um legado negativo do PT em relação à história do Brasil. Robson, se o Aécio tivesse vencido as eleições, 3 perguntinhas para você resumir em uma só. Ponto positivo que seria, ponto negativo, e será que ele também não sofreria um impeachment? Olha só, foram feitas várias denúncias contra Aécio até agora, e nenhuma delas prosperou. Isso é fato, e muitas foram arquivadas. E se a gente pensar que dos 11 ministros do STF, 8 foram colocados pelo PT, então alguma coisa tem... por mais que eles sejam petistas, você é operador do direito, eu não sou, mas sou formado, a gente entende que tem que ter um mínimo de legalidade naquilo, um mínimo de condições para que aquilo avance. Então, tudo isso que foi falado do Aécio até hoje, nada disso foi provado, nada disso andou. Isso é um. 2, seria melhor sim, porque mudaria a expectativa. O mercado vive de expectativa. O mercado mundial, inclusive, vive de expectativa. Vive não só de expectativa, mas também de um mercado organizado e tranquilo, juridicamente falando. Então, quando você tem regras mudando a toda hora, você tem uma economia muito, muito intervencionista, o mercado financeiro, ele não vem para cá. Ele vai olhar um país, ele tem muito dinheiro, hoje ainda tem muito dinheiro no mundo, ele vai olhar o país que tem melhores regras, melhores práticas e vai para lá. O Brasil, uma eleição do Aécio, ou de qualquer um do PSDB, ou até do próprio Temer, que conseguiu fazer isso no primeiro momento, agora mergulhado nessa crise aqui, espanta um pouquinho os investidores, eu tenho certeza, voltando ao caso do Aécio, que se o Aécio tivesse vencido a eleição, nós estaríamos num momento econômico completamente diferente, muito melhor. Sairíamos da crise? Essa crise demora a sair, não é uma crise de um ano, porque foi muito profundo que o PT fez, o estrago que o PT fez no Estado brasileiro. Mas a gente estaria muito melhor hoje economicamente do que efetivamente nós estamos. Robson, a gente tem observado aí a interferência constante, quase diária, do judiciário no legislativo. Na minha opinião, é que o próprio legislativo está esquecendo a sua função típica, que é legislar, e faz com que haja uma interferência grande do judiciário. Você concorda com isso? E se concorda, você acha isso bom ou ruim para o país? Eu concordo. Eu acho que em todas as instâncias, nós estamos falando de todas as instâncias, de primeira instância, segunda instância, terceira e última instância, está havendo uma judicialização da administração no Brasil. Eu acho que nós temos que retomar, e eu acho que todos temos que retomar, seja nós políticos, seja o judiciário, seja o legislativo, o executivo, enfim, que são poderes harmônicos, mas independentes entre si. O que a gente vê muito, e isso é muito preocupante, e eu participei de governo municipal, e a gente vê, efetivamente, e não só desse governo, mas governo anterior também, efetivamente a prática de judicialização da administração. O juiz determina o que tem que ser feito, quando você, na verdade, tem uma administração. Isso eu não sei se tem algum paralelo no mundo, a não ser nos países efetivamente que contém uma certa ditadura, ou uma ditadura, né? Não existe certa ditadura existe ou não. E isso é preocupante, eu não vejo com bons olhos, não. Eu acho que está na hora de todo mundo sentar e entender cada um do seu quadrado e cada um tocar o seu quadrado. Mas o papel do judiciário hoje, ele não tem sido importante ou ele tem sido excessivo? Excessivo. Afirmo com tranquilidade, excessivo. Você pode falar. Eu acho que esse caso do Renan foi típico. Você vê o judiciário se intrometendo numa questão interna do Senado. Mesmo para retirar um presidente por impeachment, que foi retirada, a presidente Dilma,
ela foi julgada por seus pares. Então, o Senado, a harmonia ali estava que a presidência do Senado foi temporariamente por Lewandowski, mas quem abriu o processo de impeachment foram os pares, então foram os da própria casa. Então eu acho que ali o Senado ele tinha que fazer o trabalho dele e não vir uma força externa para poder fazer, não, você sai, não, você fica, olha o caos que causou. Acho que ali os próprios senadores eles têm o poder de, por exemplo, tirar o próprio Renan, como tiram um presidente, eles têm... Tanto que existe um regimento interno para isso. Eu acho que aí é questão de pressão das ruas. Quando você tem pressão das ruas, como você tem, e está tendo ultimamente, e as redes sociais são importantes nesse ponto, esse é um outro detalhe, nós não tínhamos isso em 94, 95, então a população hoje está muito mais antenada. Eu acho que é um período meio que de limbo que a gente está passando, até que as instituições elas se organizem, se limpem e se fortaleçam. Mas essa ingerência ela é preocupante. Olha o caso da Venezuela. Não precisa ir muito longe. Todo o Congresso lá, tudo que o Congresso aprova, o Supremo Tribunal de lá vai lá e cancela, e anula. Então, há uma clara, lá é evidente, há uma clara ditadura. Lá ela faz isso, o Superior Tribunal de Justiça lá, o STF, a Instância Máxima do Judiciário lá faz isso alinhado com o governo federal, com o governo Chaves, do Maduro, mas aqui eles estão fazendo, aí a gente já não sabe se é alinhado ou não, acredito que não alinhado, evidentemente, mas é uma ingerência, eu entendo que foi uma ingerência. Fica Renan, sai Renan, eu acho que o Renan tem que sair, eu acho que se ele fosse um homem suficiente ele teria que ter renunciado, porque há uma pressão popular para isso, mas essa ingerência me preocupa. Você tocou aí na questão das manifestações populares. O Brasil sempre foi chamado o país do bonzinho, que aqui não tem bate-panela, que ninguém vai pra rua, que é um povo tolerante, e há 2 anos para cá a gente vem assistindo aí essa evolução nesse cenário, ruas, depredações, brigas, agora na Alerj. Essa ida das pessoas às ruas e aparentemente apartidário, isso é importante? Isso é um fenômeno, na sua opinião, que vem de quê? De uma real indignação, realmente? Ah, sim. A população já está desculpa o termo que eu vou usar, mas está de saco cheio. Está vendo seu emprego ir embora, está vendo seu salário definhar, você está tendo que fazer todo mês, estipular quais são as suas prioridades. Paga um, não paga o outro. Paga um, paga outro, joga para cima, o que cair dentro do círculo é o que eu vou pagar. Então isso, ele não está vendo uma luz no fim do túnel, muitos não estão vendo nenhum túnel. Então eu acho que o brasileiro nesse ponto, meio que a forceps acordou. Agora tem que separar as manifestações. Existe aquela manifestação que a gente vê acontecer aos domingos, de forma cívica, em todo o país, sem quebra-quebra. Existem as manifestações que a gente sabe que são ligadas a grupos sociais de extrema esquerda, de esquerda, e que normalmente terminam em baderna. São 2 momentos diferentes de manifestação. Essa primeira manifestação, onde o povo vai para a rua, pede, você vê que ele é apartidária, que você não vê nenhum político, aliás, político ali com raras exceções, raríssimas exceções, ele normalmente ele é execrado dentro da estrutura, colocado para fora. Agora, são importantes e é isso, o papel da rede social hoje, ela é extremamente importante nessa mobilização. Eu acho que ela tende a crescer. Eu acho que quanto mais aguda for a crise, mais as pessoas vão para a rua. Eu acho que isso aí foi legal porque está tendo uma mobilização que só teve aqui em Priscas Eras, lá perto de 64, naquele período de conturbação lá do governo João Goulart. Então, e nas diretas já, né? Então, quando tem alguma coisa que fale como um todo, por o país todo, como é o caso agora, eu acho que o Brasil vai, cada vez mais nós vamos ver essas manifestações. Eu torço para que sejam manifestações pacíficas. Você tocou também no ponto do advento das redes sociais, né? Talvez as 2 últimas eleições, essa até um pouco mais do que a outra, vivencia muito a questão da rede social. Tem gente dizendo que 37% ou 35% dos eleitores até estão nas redes sociais, enfim. Mas qual é o efeito da rede social hoje na satisfação do político, na investigação do político,
a imagem tão aberta do político, passivo de crítica, de investigação. O que é a rede social hoje dentro de uma eleição? Perdão. Claudinho, Cláudio, acho que são duas coisas distintas aí, mas que se confluem. Primeiro, no período eleitoral. O período eleitoral, a parte toda de... Hoje a eleição, com 10 anos de atraso, porque o Obama, na primeira eleição dele, foi eleito pela força da rede social, e isso já chegou efetivamente com força nessa eleição. Mesmo a eleição passada de 2012, a rede social não teve a força que teve agora. E eu acho que ela vai ter cada vez mais. Segundo pesquisas, uma pesquisa que eu li, se eu não me engano foi da Folha de São Paulo, a televisão ainda era o primeiro meio da pessoa entender e ter acesso à informação em relação à eleição, e a segunda já era a internet, e a terceira era o rádio, que sempre foi o segundo poder, né, de comunicação, e a internet ela já subiu. Então, eu acho que vai ter o papel da rede social em si vai ser determinante daqui para frente, talvez até mais do que a televisão. Isso num ponto. E na gestão, e no acompanhamento da gestão política, ela hoje já ela é um papel muito claro. As pessoas não estão indo para a rua, porque não pode, você trabalha, você está procurando emprego, na segunda, numa terça-feira. Mas a votação que houve na calada da madrugada, ela veio no dia seguinte, mesmo durante essa votação que aconteceu agora, das 10 medidas e tal, veio uma avalanche de críticas dentro das redes sociais, que foi o que fez com que os senadores fizessem o quê? Segurassem o processo e ele está quieto lá dentro, o projeto ele está quieto lá dentro. Então a pressão da rede social hoje é tempo real. Então todos eles, posso dizer porque eu conheço alguns, todos eles estão de olho o tempo inteiro no que está dizendo a rede social. Então, até para tomar certas condutas populares, né? Isso está pautando a agenda do Congresso e dos políticos no geral, seja ele vereador, seja ele... Agora, claro que muito mais no alto nível lá em Brasília, deputado federal, deputado estadual. Acho que aqui, aqui no geral, nos municípios, isso ainda não está muito forte, como está em relação a Brasília. Deputado federal e tal. Mas é um processo, vai chegar. Nós temos ainda 3 minutos para terminar o primeiro bloco, mas eu queria te perguntar uma coisa. Foto do Moro com Aécio. Todo político e todo juiz, advogado, tem seu momento de lazer. Pode tomar pode ser amigo de um político, não é problema nenhum. Mas no momento específico, em que, em tese, ele tem sido o algoz do PT, aquele cenário ele poderia ser evitado? O juiz, como político, ele é um cidadão. Sim. Ele, dentro do horário de trabalho dele, ele tem que estar ali focado, fazendo o que ele deve fazer com a maior lisura possível. Ele estava no... Perdão. Ele estava num evento social de premiação, quer dizer, ele recebeu um prêmio pelo trabalho excelente que ele vem fazendo, é importante para a vida dele não se resume a Lava Jato, vai ter que ter vida do juiz Sérgio Moro pós-Lava Jato. E nós, estudando, lendo as biografias dele, vimos que ele já foi assessor da Carmen Lúcia, sim, né? Na época do Mensalão. Naquele livro dele, muito bem escrito, por sinal. Então, eu não vejo... Se eles estavam num momento ali, é claro, fotografia hoje, todo mundo tem celular, vai fotografar como fotografou Aécio com Lula, Aécio com Dilma rindo, Aécio com Fidel Castro, Aécio com um monte de gente. O próprio Fernando Henrique com um monte de gente que não quer dizer que ele coaduna daquelas ideias. Então, eu acho que a rede social ela tem um lado bom, que é isso, de fazer a pressão popular, de mostrar para o teu deputado de que forma você chegaria num deputado federal e falaria, olha, não estou gostando disso, principalmente lá na Brasília, longe, mas se ela tem um lado bom, que é da mobilização, da cobrança e do acompanhamento, ela tem esse lado também que é qualquer coisa, os caras estão postando... vira qualquer coisa. Os caras estão postando qualquer coisa. Eu não vejo nada demais naquela foto, poderia ser ele com qualquer um, e deve ter foto dele com outros, mas pegaram o Aécio, porque o Aécio é foco, é o cara para 2018, é normal. É do jogo, eu falo sempre, isso é do jogo, tem que... Perfeito. Estamos aqui conversando com Robson Colla, vamos ao intervalo e já voltamos.